Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão, e hoje é dia da gente conversar sobre Levítico, capítulo 4. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, espero que todos estejam tendo um bom dia, e o meu vai ser bom, pelo menos melhor do que o de ontem. Amém? Amém. Que é isso? Que tristeza. Gente, virose, sendo mãe de 3, não é fácil não. Isso que você é novinha, Carol, daqui uns 20 anos você vai estar velhinha e pode estar doente também. Mas aí os filhos vão ter 20 anos, Aí né? eles vão estar cuidando de você, né? Cuidando de você, exatamente. Exato. Bom dia, pessoal. Levítico 4, o quarto tipo de oferta. Então a gente vai chegando aí, conhecendo mais uma oferta que é apresentada pra gente nesse livro, que fala sobre como o povo deveria adorar o Senhor. Até o capítulo 7 nós vamos nessa toada de conhecer as ofertas e o propósito de cada uma delas. E como fizemos nas outras, creio que essa oferta que nós vamos ver hoje tem muito a nos ensinar também. Muito bom. No melhor modelo de quem só tem um martelo, tudo parece prego, né? Já tô usando as 3 ofertas na EBD e nas conversas e tudo mais, que agora eu sei elas, né? Então a gente usa. Mas beleza, vamos seguir, porque hoje, apesar de ser um bloco único, é um capítulo um pouquinho mais longo que os anteriores. A gente tem 35 versículos. Mas antes de entrar no bloco mesmo, queria agradecer à editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e também à pianista Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora. Beleza, então, bloco 1, eu que vou fazer a leitura. A Carol tava com muita vontade de fazer a leitura, mas a gente não deixou, né, Carol? Muito obrigada. Antes que as pessoas achem que eu estou aqui de má vontade, não, gente. Eu estou com um finzinho aí de uma virose. Pegamos todos aqui em casa e tá tenso. Deus proverá, Carol, Deus proverá. Amém. Talvez eu deixe essa sua tosse aí só pra contextualizar. Ai. Vamos lá então, capítulo 4 do livro de Levítico. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Trará o novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor em frente à cortina interna do santuário. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar de incenso perfumado que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto à entrada da tenda do encontro. Depois, removerá toda a gordura do novilho a ser apresentado como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Removerá todas essas partes junto com os rins, como se faz com os animais apresentados como oferta de paz, e queimará tudo no altar do holocausto. Mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, onde são jogadas as cinzas. Ali, sobre um monte de cinzas, queimará os restos num fogo feito com lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o matarão diante do Senhor.
O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor em frente à cortina interna. Em seguida colocará um pouco do sangue nas pontas do altar que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto à entrada da tenda do encontro. Depois, removerá toda a gordura do novilho e a queimará no altar, como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo povo, e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho, levará para fora do acampamento e o queimará ali, como se faz com a oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Se um dos líderes do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode, sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor, no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Desse modo o sacerdote fará expiação pelo líder e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará, no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da cabra, como se faz com a oferta de paz, e a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da ovelha, como se faz com a gordura do cordeiro apresentado como oferta de paz, e a queimará no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Aqui a gente tem ofertas pelos pecados e acho que a palavra mais importante do contexto aqui é o involuntários. Pecados que a gente comete e descobre depois que fez. Muito diferente dos pecados deliberados, que é aquele que a gente peca de forma arrogante ou deliberada, né? Como o nome mesmo diz. E nesse contexto de pecados deliberados, a regra era outra. Eu até trouxe alguns textos aqui pra gente falar. Já vou trazer aqui, né? Depois a gente volta pros involuntários, que é o texto de hoje. Mas quando a gente fala de pecados deliberados, eu juntei aqui 3 textos, um em Números e 2 em Hebreus. E Hebreus vai conversar muito com o Antigo Testamento, né? Principalmente com Levítico aí. Então acho que acaba sendo um bom complemento pra gente que vive a era da igreja, para entender o que isso tem a ver com a gente hoje e como eles entendiam aquilo na época do Antigo Testamento também. Mas o primeiro texto que eu queria trazer para vocês, que é Números 15, 30 e 31, diz o seguinte, sobre pecados deliberados, de novo. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo, uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Ou seja, não tinha ofertinha não para resolver a coisa. Se a gente for para Hebreus 6, 4 até o 6, comentando inclusive sobre essas ofertas do Antigo Testamento, diz o seguinte:
pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. E aí, num texto também de Hebreus, muito mais colado com o que a gente leu agora no capítulo 10 de Hebreus, diz o seguinte: se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. E aí, lendo coisas assim, eu fico na beira de pensar, putz, esses pecados deliberados não têm perdão. Como é que fica a minha salvação em relação a isso? E tudo mais. Porque, enfim, eu não sei vocês dois, mas várias vezes na minha vida eu tenho pecados deliberados, não constante e não que eu não me arrependa, mas que antes de eu pecar eu sei que eu vou pecar e me arrependo só depois. Não sei como é a vida de vocês, se é mais perfeita que a minha. Claro. Eu acho que isso é um mal, assim, do ser humano, né? Porque quantas vezes a gente sabe que a gente vai fazer uma coisa errada e realmente a gente escolhe fazer essa coisa errada, né? E eu acho que tem vamos colocar aqui um meio termo, porque o texto tá falando agora, né, como o Tan falou, de pecados involuntários, né, não intencionais. Tem outros pecados que nós já vimos, inclusive, nas primeiras ofertas, que tinham ofertas oferecidas pelo pecado que não era não intencional, mas tem esse pecado que parece ser uma rebelião. Isso. Então parece que a gente tá falando de 3 categorias, não 2. Uhum. É interessante até o termo usado, eu tava lendo um comentário, porque quando tá falando aqui desses pecados inadvertidos, né, não intencionais, usa-se um termo. Quando é falado desse pecado que o Tan leu, de rebeldia, literalmente no texto é pecar de mãos levantadas. Essa é a expressão usada no hebraico. É como se alguém fechasse a mão aos céus e falava, seu maldito pra Deus, ou qualquer coisa assim. É como se fosse uma afronta, um desafio, né? Uma rebelião ao Senhor. Sim. E aí esse tipo de pecado na lei de Israel, a gente tem que levar isso em contexto também, né? Não estamos falando do período da igreja, estamos falando do período de Israel, onde tinha uma lei do próprio povo de Deus, uma aliança ali específica com este povo em terra ali, nação. Era um pecado que deveria ser eliminado do meio do povo. Isso aí é morte, tá? Pena de morte. Exato. Na igreja existe esse símbolo, vamos colocar assim, claro que não é pela morte, mas quando alguém se torna rebelde, contumaz, ele também é eliminado do meio da comunidade por meio da disciplina da igreja. Exclusão, né? Mas não é eliminado no sentido de tirar a vida, como em Israel, né? Graças a Deus por isso. Né, boa. E acho que só pra colocar um asterisco aí nessa questão de, então é um pecado involuntário, algumas pessoas talvez tenham a tendência de pensar, mas foi involuntário ou foi sem querer, sabe? E porque foi sem querer, por que tem culpa? Por que eu sou julgado? A gente tem 3 vezes nesse texto que a gente leu aqui, no 13, no 22 e no 27. Se pecar, mas não se der conta, ainda assim será culpada. É o famoso, não é porque eu não conheço a lei que eu não vou ter a punição da lei. Exato. Eu ouvi alguém dando um exemplo sobre isso, não sei se foi numa leitura que eu fiz ou... Não era sobre Levítico, mas alguém falando sobre essa questão que o Tan trouxe aqui, de que, por exemplo, imagine que você viaja para um país e lá as leis são diferentes do seu país de origem e você comete uma infração, você vai ser advertido mesmo não sabendo. Exato. Multado, o que for, né? Exatamente. Eu sei que o Thiago já me passou o pano aí nessa questão dos pecados deliberados. Mas tem um caso, e eu acho que é muito importante que ele tenha sido no Antigo Testamento, que é o caso de Davi com Batseba.
porque aquilo foi um pecado deliberado, planejado, arquitetado, sabe? A gente tem Davi, pra quem não conhece essa história, a Batseba, ela era casada com o Urias, que era um soldado do exército do rei Davi, e o Davi vê ela pelo parapeito lá do castelo dele, vê ela ali, sei lá, estendendo a roupa, vamos trazer para os nossos dias, toda faceira ali, leve, livre e solta, e ele fala, que mulher bonita, quero pra mim. Ah, mas ela é a esposa do seu soldado, mas eu quero ela pra mim. E aí ele arquiteta de mandar matar praticamente o soldado, né, manda uma carta pedindo pra colocar Urias, eu tô resumindo muita coisa, tá? Sim. Pra colocar Urias diante da frente ali de batalha pra que ele morresse, porque ele já tinha pegado ela e praticamente estuprado ela, né? Enfim, abusado sexualmente dela. Ela apareceu grávida depois disso. Ele tentou numa artimanha fazer com que Urias voltasse pra que todo mundo achasse que o filho era dele, mas não deu nada certo. E aí ele acaba mandando Urias pra frente de batalha pra ser morto. Tudo planejado pelo grande Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, é um pecado deliberado um pouco maior do que os que eu costumo pecar deliberadamente. Mas isso aconteceu sob a lei, sob o Antigo Testamento, o regime do Antigo Testamento. Isso que eu quero dizer. E ele sabia que não podia fazer nenhum tipo de oferta expiatória. A única esperança que ele tinha era a misericórdia de Deus. E a gente vê isso aí sendo abordado no Salmo 51. Eu trouxe para vocês alguns recortes de versículos de lá. Enfim, depois você lê o Salmo completo, mas eu vou fazer só a leitura de alguns trechos. De Davi lidando com esse pecado, olha só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E a gente inclusive falou mais sobre esses pecados intencionais no episódio do Salmo 19, que a gente postou há pouco tempo aí no podcast, com o indicado do Thiago aí, né, o Guilherme Bacotina. Se você não ouviu aí, volta lá. Mas o que eu quero dizer é que, apesar desse pecado, apesar da lei falar, olha, essa pessoa tem que ser eliminada e tudo mais, enfim, foi um pecado muito grave esse do Davi, a gente tem aqui uma exceção à regra, onde o Davi não foi sumariamente apedrejado ou condenado à morte ali, e ele entendeu, e acho que a gente pode tirar bons princípios para nosso tempo de hoje. Ele entendeu que Deus, ele não quer o sacrifício, sabe? Ele quer o coração quebrado. E, de fato, no caso dele ali, pelo menos funcionou. Em partes, né? Porque o filho acabou morrendo, enfim, é outra história. Um dia a gente conversa sobre ela. Mas o fato é que a gente aprende sobre esse relacionamento do ser humano com Deus, mesmo em casos de pecados deliberados. Sabe qual é o problema, Tan, que eu vejo com relação a isso? É que nós temos a tendência de transformar o rito, vou usar essa palavra, externo, em algo meramente mecânico. Protocolar, né? Porque a oferta, como nós temos visto, né, as ofertas, oferta lá do holocausto, essa oferta agora que a gente está olhando pelos pecados não intencionais, elas pressupõem, ou deveriam pressupor, essa atitude do adorador. De quebrantamento. Ou seja, não era a oferta em si que tinha esse poder, vamos colocar assim, né, de remoção do pecado, mas a oferta simbolizava a atitude de um coração quebrantado, arrependido diante do Senhor, que o Senhor aceitaria esta oferta. Tanto é que no Antigo Testamento, em vários momentos, o Senhor fala para o povo, advertindo o povo, falando assim, vocês acham que só trazer as ofertas vai resolver o problema de vocês? Quando vocês trazem as suas ofertas, eu viro o rosto, por causa que tem iniquidade junto com as ofertas de vocês. Então a oferta nunca foi um mecanismo criado para você fazer de maneira relaxada, simplesmente cumprir um rito religioso. Não, ela pressupunha essa postura de quebrantamento, de necessidade da graça e da misericórdia de Deus. O problema é que a gente vai se acostumando muitas vezes com isso. E na igreja isso pode acontecer, por exemplo, com a ceia.
aquele memorial que nós fazemos regularmente na Igreja do Senhor. Às vezes nós podemos perder o sentido da ceia. E o próprio Novo Testamento adverte sobre isso, falando sobre não tomar a ceia do Senhor de maneira indigna. Em questões específicas, lá em Corinto, a gente até já passou por isso, quando nós trabalhamos 1 Coríntios, mas o problema não estava no ritual, mas na falta de consciência e de preparo para fazer aquilo que o ritual simbolizava. Eu não vou nem tão longe quanto a ceia, Thiago. Um culto normal. Quantas e quantas vezes eu tô lá, sei lá, no momento de louvor, todo mundo cantando, é uma adoração a Deus ali, uma adoração coletiva. Eu não tô nem prestando atenção na música, sabe? Minha cabeça tá viajando pra outro lugar. Por quê? Porque todo domingo eu vou lá, todo domingo a gente canta, às vezes, muitas vezes a mesma música e perdeu o sentido. E cadê a minha adoração? Eu só não, assim, eu tô lá fisicamente, mas meu coração não tá lá. Sim. E a gente tá vendo aqui ofertas, pra eles era algo que estava sendo instituído pra ser diário. Algumas até mais de uma vez por dia, então corre um risco enorme de ser algo que, cara, de tanto fazer, fica banal. Exatamente. E a gente vê isso acontecendo algumas vezes no Antigo Testamento, né? Sim. Mais um detalhezinho antes da gente entrar na discussão da oferta em si. A gente está falando aqui sobre oferta pelos pecados. Mais à frente, no capítulo 5 especificamente, vai aparecer a oferta pela culpa, que pode parecer para nossa cabeça de hoje meio que a mesma coisa, mas não é, tá? Os pecados aqui é diferente da culpa porque nesse caso do capítulo 4 envolve uma iniquidade que não era possível restituir alguém. No sentido de que a oferta pela culpa é, por exemplo, quando eu faço alguma coisa contra, sei lá, o Tiago. E aí eu tenho a oportunidade de reparar de alguma forma, seja um animal, seja lá o que foi que aconteceu entre nós. Tanto é que alguns vão chamar de oferta de restituição. Isso. Aqui não. É uma oferta também por um pecado, é involuntário também, mas eu não tenho chance de restituir nada. Então, essa oferta é para esse contexto. No capítulo que vem a gente vai ver uma que é muito parecida mesmo, mas vai ser num contexto onde pode sim fazer algum tipo de restituição. Os termos comuns, né, para essas ofertas, do capítulo 4, que é o que a gente está lendo hoje, oferta pelo pecado, e do capítulo 5, oferta pela culpa, algumas versões e alguns comentaristas sugerem a tradução de ofertas de purificação, no capítulo 4, e ofertas de restituição, no capítulo 5. Legal. Tentando pegar o entendimento geral. Porque se a gente for falar assim, oferta pelo pecado, a gente já viu outras ofertas pelo pecado, né? É, muito genérico, né? E holocausto também era uma oferta pelo pecado, a gente viu no capítulo 1. Então, é um título que ficou conhecido, mas ele é um título que não especifica tanto. E parece que algo que está muito presente nessa oferta aqui, além da questão da não intenção, como o Tan já destacou, e que parece que não está tão presente nas outras ofertas que nós vimos, é a questão da necessidade de purificar-se do pecado cometido. Tem a questão da aspersão do sangue, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso. E parece que tem um símbolo muito grande da questão de purificação aqui. De o pecado, ele traz uma mancha, ele traz algo que me deixa contaminado, e isso deveria ser purificado para restaurar o relacionamento com Deus. Então parece que isso está bem presente nessa oferta que a gente está lendo hoje, né? Outra coisa inédita em relação às que a gente já falou é que essa é a primeira que é obrigatória. Até então era tudo voluntário. Foi o holocausto. Mas o holocausto era obrigatório também, não era? Não, era obrigatório existir o holocausto, mas não era obrigado. Ah, tá. Eles tinham que ter um holocausto de manhã e uma tarde. Agora eu entendi a sua colocação. Da pessoa, eu tenho que entregar um holocausto. Não, essa aqui é a primeira que fala, essa você tem obrigação. Pecou involuntariamente, você tem que fazer. As outras eram mais de adoração. E aí a gente entra na parte que talvez vocês achem meio chato. Eu, pessoalmente, vou me colocar à frente da linha de batalha e falar, putz, é aquelas que a gente vai lendo e desliga a cabeça no meio da leitura, né? Porque se repetem 4 ciclos aqui, muito parecidos, e eu me esforçando muito para preparar o material para vocês e estudar, e com a mente de lógica e matemática, eu tentei montar meio que uma tabelinha para entender as similaridades e as diferenças que tem entre esses 4 grupos que são apresentados aqui. Acho que de cara a gente tem que falar quem são, né? O primeiro é o pecado pelo sacerdote,
e aparentemente é o sumo sacerdote. Eu vou defender essa tese daqui a pouco, tá? Mas aí, se eu entrar agora, a gente vai se perder na comunicação dos 4. Então o primeiro é o pecado pelo sacerdote, uma pessoa. A segunda é pela comunidade de Israel como um todo. A terceira é por algum líder específico do povo, um dos líderes do povo. E a quarta é para uma pessoa comum do povo. E aí você vai ter repetido aquele que eu acabei lendo no início do episódio, todo o que deveria ser feito, mas com algumas variaçõezinhas aí. Eu acho que é isso mesmo, né? O texto especifica os 4 tipos, né, de pessoas envolvidas nessa oferta por um pecado não intencional. E aí a gente vai entrar em cada um deles para ver as diferenças que existem, né? Quando o sumo sacerdote peca, o que tinha que acontecer, quando o líder da tribo, quando uma pessoa comum, a gente vai ver que vai ter peso diferente aqui de cada um. E acho que isso tem um significado pra gente também, né? Acho que isso é uma coisa interessante, porque até então a gente não tinha visto o que acontecia quando o líder pecava, né? É verdade. Então a gente realmente via quando o povo ia, né, fazia expiação, sacrificava um animal, mas o líder, sacerdote, sumo sacerdote, a gente não tinha estudado até então, né? Esse sacerdote, ele aparece no verso 3 como o sacerdote ungido. É assim que a NVT traduz, né? Isso. E basicamente a palavra Messias aqui é Meshiach. Desculpa pela garganta. A palavra que a gente conhece como Messias significa ungido, né? Isso. Não era usada só pro Messias prometido, mas para alguém que foi ungido, como é o caso aqui. E parece que está fazendo referência, de fato, ao sumo sacerdote. Pra mim bater o martelo, Hebreus 9:7. Ou 9:7, né? Mas apenas o sumo sacerdote, só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Que pra mim remete muito a esse que a gente tá vendo aqui. E pra mim, pelo menos meio que fecha que esse sacerdote era o sumo sacerdote. Esse termo, ele é incomum, tá? Geralmente o termo usado era sumo sacerdote mesmo. O termo sacerdote ungido só aparece nesse capítulo e no capítulo 6. Ah, tá. Então não é um termo comum, Sim. né, usado, mas a gente sabe, olhando para a história, né, para Êxodo, por exemplo, que Arão tinha sido ungido para essa função específica do sumo sacerdote. Então parece, pelo contexto, pelo uso, até pela citação de Levítico que o Tan trouxe, que é uma referência direta ao sumo sacerdote, que era aquele... A palavra sumo que a gente vê na Bíblia, né? Sumo sacerdote, ela é usada para outras pessoas, tem a ideia do principal dentro de um grupo. Isso. Então era o principal dentre os sacerdotes. No caso, que tinha uma função específica, só ele podia entrar uma vez por ano lá no dia da expiação, no Santo dos Santos. Nós vamos chegar a isso em Levítico também, mas parece que é uma referência a essa pessoa aqui, no caso aqui, Arão. Isso. E posteriormente seus filhos, que nós vamos ver. E ele tanto funcionava como representante de todos, que no verso 3 diz que se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo. Ou seja, o povo se tornava culpado por causa do pecado involuntário do sacerdote. Olha que doideira. É um elemento que eu acho que a gente não tem muita percepção na nossa cultura, mas que é muito presente em Israel. Quando você vê, é a questão da representatividade. Né? De quando um líder da nação peca, pela sua posição, isso de alguma forma afeta não só ele, mas afeta toda a comunidade. Mais ou menos como Adão para a humanidade, ou Jesus, e qualquer rei, né? Na verdade, qualquer governante hoje em dia. Exato. Você usou o exemplo de Davi, né? Do pecado de Davi. Isso teve consequências não só sobre ele, sobre a nação de Israel. Com certeza, ele era o rei. Né? Sobre o povo como um todo. Até de divisão do reino posterior e uma série de coisas, do relacionamento dele com seus filhos e tudo que aconteceu na história de Davi. O texto mostra isso, né? O sumo sacerdote era o responsável, humanamente falando, de fazer a conexão do povo com Deus. Era o mediador. Tanto é que Jesus vai ser considerado o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, o que faz a mediação entre nós e Deus, né? O Pai. Sim. E quando esse mediador tem um problema, né? Tá em pecado, você tem um problema na própria mediação, de certa forma, né? Pois é. Por isso que isso é considerado de forma tão séria aqui, né?
Aí, as similaridades desses 4 grupos, eu entendo que as 2 primeiras, elas parecem muito mais do que as 2 últimas. E aí, dentro daquela tabelinha que eu tinha falado pra vocês, né? A primeira, então, é o sumo sacerdote, a segunda é toda a comunidade de Israel. Primeiro que, nos 2 casos, é um animal de grande porte. É curioso que, no caso do sacerdote, diz que é um animal sem defeito. Sim. Só que no comunidade de Israel não fala nada que tem que ser sem defeito. Não sei se dá pra afirmar que não precisava ser sem defeito, mas pelo menos não é mencionado. Nos 2 casos, coloca a mão sobre a cabeça do animal, isso vai acontecer em todos, né? E nesses 2, só nesses 2, o sangue era apresentado no lugar santo dentro da tenda do encontro. Os outros 2, era também apresentado o sangue, mas não dentro da tenda do encontro. Se você gosta do croquis, assim, do tabernáculo, você percebe que são locais diferentes aí. Então são lugares mais nobres, esse dentro da tenda do encontro. Aí tem a aspersão 7 vezes nesses 2 primeiros aí diante do Senhor, sangue derrubado na base do altar, isso vai acontecer tudo. Só que aí no caso do sacerdote, e nesse também, né, nada deveria ser comido. Totalmente queimado, coisa que acontece diferente, se não me engano, deixa eu confirmar isso. Sim, no da comunidade. Nos outros 2 é um pouco diferente, mas no caso do primeiro e do segundo, eu acho que é muito por conta da importância, né? Um é o sumo sacerdote, o outro, pensa, por todo mundo, né? A comunidade pecou como um todo, como comunidade. Então, há um animal maior, um cuidado maior de apresentar o sangue, que representava a vida e tudo mais. Essa representação do animal sendo levado, os restos dele, né, sendo levado e queimado fora do acampamento, aí como um gesto simbólico de retirada do pecado do povo e tudo mais. Eu até me lembrei de Jesus aqui. Eu trouxe Hebreus 13, do 11 ao 13, que vai falar... Olha, é muito interessante que Hebreus conversa demais, né? Sim. Eu tô até defendendo a tese de que a gente deve ir pra Hebreus depois, viu, Thiago? Você tinha sugerido isso? Mas diz lá, o sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele para fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Se você não sabe, Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Uhum. E é um detalhe que a gente nem sabe, ou pelo menos nem dá muita atenção, mas Hebreus até explica o motivo, e tá aqui, ó, é isso aqui. Tem um comentário que eu li, que eu achei interessante, sobre essa questão da aspersão do sangue no tabernáculo. Certo. Que você tem ali nesse primeira oferta do sacerdote, né? Acontecendo. Ou dentro da tenda do encontro, você diz? Isso. Isso aparece no 5, no 7 e no segundo caso da comunidade aparece no verso 16. Os dois são iguais, né? Isso. Parece que essa aspersão do sangue está relacionado, pelo menos nos comentários que eu li, com a questão de purificação. Sim. É interessante que quando toda a comunidade peca, né, que é o segundo exemplo, ou quando o sumo sacerdote peca, a purificação é feita no próprio ambiente do culto, do tabernáculo. Uhum. Então aspergia lá na cortina, no lugar santo ali. Parece que de alguma forma o próprio ambiente tinha que ser purificado para que a própria oferta fosse recebida diante do Senhor. Uhum. Então você tem uma questão da culpa da pessoa que está oferecendo a oferta, mas essa culpa, esse pecado dela, por ser um sumo sacerdote, contamina ao próprio ambiente da adoração, que também tinha que ser purificado simbolicamente ali. Uhum. E isso só faz sentido no caso do sacerdote e da comunidade, né? Exato. Porque os outros são indivíduos, né? Não é os líderes do povo, é um dos líderes do povo. Sim. Então, pensando numa pessoa só. E que não estava necessariamente ligado a essa função de oferecer o sacrifício. Isso. Talvez um líder executivo aí, né? Não um líder espiritual. Os líderes das tribos, geralmente, né? Os anciãos das tribos, né? Como são chamados muitas vezes. Sim. E aí, só pra gente fechar essas similaridades e diferenças, agora eu tô olhando pro segundo conjunto, né? O terceiro e o quarto, um dos líderes do povo e o alguém do povo. No caso do líder do povo, era um animal de médio porte. Aqui fala de novo um bode sem defeito.
E no alguém do povo, também de médio porte, uma cabra ou uma ovelha sem defeito também. Então, no caso do segundo, pode ser só uma omissão de palavras. Talvez lá tivesse que ser sem defeito também. Não brigo por isso, não. Aí, de novo, colocar a mão sobre a cabeça do animal. Só que agora, em nenhum dos dois casos, o sangue não era mais aspergido no lugar santo. Só sobre o altar do holocausto. O altar tem aqueles chifres nas pontas e tudo mais, derrama o sangue em volta. Todos os outros que a gente já viu nos capítulos anteriores, a menos, óbvio, dos cereais, que não tem sangue envolvido, né? Tinha essa aspersão em volta do altar, na base do altar, né? E aí, nos casos, só a gordura queimada, né? Sim. É interessante que no capítulo 5, Tan, a gente vai chegar lá no próximo episódio, vai dar continuidade a esse assunto, vai introduzir também a oferta pela culpa, como a gente falou, né? Ou oferta de restituição. Mas vai dar continuidade no começo do capítulo a essas ofertas pelo pecado ainda. E aí vai ter algumas especificações para a pessoa mais pobre que poderia levar até um pássaro. Sim, uma ave, né? A gente já viu isso em outras ofertas, né? Sim, sim. Aqui ele começa falando, como você falou, né? De uma cabra ou de uma ovelha. Mas no capítulo 5 vai especificar que pode levar até um passarinho e, se for muito pobre, até farinha de boa qualidade. Então, novamente, a gente vê aquela preocupação que nós já vimos lá no capítulo 1, se eu não me engano, de que todos estivessem envolvidos na adoração, de alguém não deixar de, por exemplo, se purificar e oferecer a sua oferta pelo pecado por não ter um animal, condição de oferecer um animal. Então tem a preocupação com os mais pobres, né, não serem excluídos dessa purificação e dessa adoração ao Senhor, né? A gente enxerga 3 princípios aqui que, de novo, a gente tenta fazer pontes para os nossos dias, pontes para Jesus, né? A gente tem princípios da substituição aqui, a questão do animal no lugar do pecador. A gente tem da identificação, nessa de colocar a mão sobre a cabeça do animal, e da morte desse substituto, que é o que Jesus vai acabar fazendo por nós, substituindo a nós mesmos por ele, pagando então pelos nossos pecados. Eu acrescentaria um outro símbolo. Mais um? Eu acrescentaria um outro símbolo, que é, assim como o sangue aqui tinha um elemento de simbólico, evidentemente, de purificação, é por meio do sangue de Jesus que nós somos purificados dos nossos pecados. Boa. E é curioso que em todos esses casos aí, os 4 exemplos que a gente viu, depois da expiação, o perdão de Deus é concedido. Sim. E isso tem que trazer uma esperança de que, olha, de fato, existe uma reconciliação entre o homem e Deus. Existe uma forma de voltar a ter esse acesso a Deus. E Deus perdoa os nossos pecados. Eu acho que a grande lição desse, não só desse, né, das ofertas em geral, está relacionada a isso, né? A nossa incapacidade de ser perfeito diante de Deus e a provisão de Deus de nos perdoar. A oferta é um símbolo disso, né? Quando a gente oferece uma oferta ao Senhor, no contexto do Antigo Testamento, a gente, que eu digo, o povo de Israel oferecia, era este símbolo de que, olha, nós não conseguimos cumprir a lei e agora o Senhor provê uma solução para isso e um animal é entregue em meu lugar, recebendo o castigo que eu deveria receber, que era a morte, por causa da minha transgressão da lei, para que eu tivesse meu relacionamento restabelecido com Deus. É isso aí. Tem uma última coisa que eu queria colocar aqui à baila antes da gente encerrar esse episódio, porque a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa questão da responsabilidade dos líderes e tudo mais. Eu não consegui não me lembrar de Tiago 3:1, que diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. O que me faz pensar bastante, por que a gente resolveu fazer o LBC, né? Talvez o Thiago pergunte, por que raios eu resolvi ser pastor? E esse capítulo, ele não é tão direto em relação a esse tema, mas ele mexeu um pouquinho comigo em relação a isso. Eu não sou um pastor ordenado, eu não conduzo uma igreja local, nem nada do tipo, mas eu prego, eu dou aula, eu aconselho, eu ajudo, eu sou pai, eu sou marido, líder da minha casa, e eu sou um dos 3 desse projeto aqui no LBC, que traz a Bíblia para vocês semanalmente, e que isso tem um peso e uma responsabilidade espiritual e eterna muito grandes. Eu não tô querendo dizer que eu sou um sumo sacerdote, sabe, nem nada do tipo,
Mas eu me encaixo, pelo menos eu me coloco nesse Tiago 3:1 e em alguns contextos, em alguns significados desse capítulo, no sentido de Otan, fique esperto porque você é líder em algum contexto e por ser líder você tem, obviamente, muitas coisas boas e a gente agradece muito, por exemplo, quando chega algum depoimento de vocês e a gente se alegra realmente por fazer diferença na vida de vocês. Mas isso traz junto um peso e uma responsabilidade muito grandes diante de Deus, em primeiro lugar. E aí fica a importância que a gente sempre fala, praticamente todo episódio, né? De vocês orarem por nós. Porque a gente tá num papel que Deus colocou a gente. Não foi a gente que se colocou nesse lugar. Deus colocou a gente lá. E tem muitas forças contrárias a isso, tentando atrapalhar, não porque não querem que a gente se torne grande, nem nada mais, porque não querem que os frutos daquilo que a gente faz, que é transformar a vida de cada um de vocês ouvintes, floresça. Então, a gente só, assim, não é melhor que ninguém, mas a gente só tá como o catalisador da palavra de Deus para muita gente que às vezes não tá nem frequentando ou nunca frequentou uma igreja na vida, sabe? A gente sabe disso, alguns depoimentos chegam nesse sentido. Então, de novo, orem por nós e não coloquem a gente num pedestal, tá? O pedestal é só de Deus. Sim. Amém. Eu acho que outra grande lição, se a gente pudesse resumir aqui para fazer uma aplicação também do capítulo, e um elemento que eu acho que às vezes nós perdemos um pouco a importância dele, é a confissão. Boa. Confissão e o arrependimento. Essa oferta, né, traz muito essa ideia da purificação, como nós falamos, e de você restaurar o relacionamento com Deus. E a gente sabe que isso foi feito definitivamente por Cristo, o sacrifício perfeito na cruz, como nós já falamos. Mas existe um elemento que eu acho importante a gente lembrar e que a oferta traz esse sentido para o povo quando o povo reconhece que pecou, mesmo que involuntariamente, tinha que ir lá levar uma oferta, é que quando nós pecamos, e mesmo que involuntariamente também, nós precisamos confessar nossos pecados ao Senhor. Sim. Para restabelecer a nossa comunhão com Ele, entende? Eu acho que a consciência de que o pecado é grave. Assim como exigia lá uma oferta, levar um animal e tal, no nosso caso não exige isso, mas a gente também não pode banalizar no sentido de que, não, Deus já me perdoou, e como se aquilo não tivesse importância nenhuma. Eu acho que Deus fazia esse processo, mandava o povo fazer isso, esse rito, justamente para o povo perceber simbolicamente na prática o quanto o pecado afeta o relacionamento com o próprio Deus e quanto ele tem que ser levado a sério. Então, esse elemento de quebrantamento, de confissão, de quando eu pecar e reconhecer que eu pequei, seja intencionalmente ou não, eu confessar ao Senhor, me arrepender genuinamente, me quebrantar diante dele, é um elemento necessário para manter a nossa vitalidade espiritual, eu diria. Muito necessário, com certeza. Fechou? Eu acho que é isso. Fechamos. Semana que vem, então, Levítico capítulo 5. E é isso. Empolgado bastante, apanhando um pouco a verdade dos textos. E não porque ele é difícil, mas porque ele bate em mim. Mas a gente tem o que no capítulo 5? Você tem fácil aí? Nós temos um pouquinho da continuação do que nós vimos hoje, fechando essa oferta pelo pecado. E aí teremos a oferta pela culpa, que a gente até já citou, que é aquela oferta de restituição. Verdade. Tá ansioso aí por ter vocês ouvintes com a gente semana que vem. Espero que vocês estejam empolgados aí. A gente tá no meio, chegando na reta final do ano. A vida vai ficando cansada. A gente vai torcendo aí pelas férias das crianças na escola e a gente poder dar uma descansada também. Mas seguimos aí firmes e fortes. Semana que vem, então, Levítico capítulo 5. Não se esqueça do compromisso de vocês de mais essa semaninha orar por nós. Não se esqueça, se possível, de abençoar o projeto para que a produção dele consiga ser bancada. E ela é bancada por vocês. Vocês veem que a gente não faz propaganda de nada, que não vende patrocínio de nada. E é um negócio que a gente quer entregar para vocês limpo, assim, sabe? Para que vocês só peguem e aproveitem. E muito desse sustento vem de vocês, tá bom? Tudo isso que vocês precisam saber de informação a respeito de todas essas coisas está na descrição do programa. Mas semana que vem a gente volta então. Um beijo, um queijo para todos vocês. Até mais.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência de vocês, principalmente o pessoal aqui do Discord, que hoje deu uma sofrida aí, as internets da vida não colaboraram, mas fizemos. Então, muito obrigada e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom aprender com vocês mais um pouquinho, refletir sobre a palavra de Deus e nos vemos semana que vem para Levítico 5, continuando nessa jornada. Um abraço a todos.